O dia da nossa morte está nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos de Deus. Creia você nisso ou não, seja você um crente ou não, esteja você vivendo uma vida em obediência a Deus de uma forma que o agrade ou não, isso não vai mudar. Agora, nós devemos nos perguntar, quando esse dia chegar, estaremos prontos? Porque esse dia pode muito bem ser hoje. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. A morte nada mais é do que o resultado da desobediência do homem a um Deus que é santo. Todos nós pecamos, todos nós desobedecemos e a consequência do nosso pecado é a morte. Vamos ver o que diz lá em Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos frágeis como um vaso de barro sem valor, mas nós temos uma esperança. As pessoas ainda dizem que depois da morte não há como saber o que tem depois, porque ninguém nunca voltou. Mentira! Alguém voltou. Onde todos nós falhamos, Cristo venceu. E é por isso que Ele é a nossa única esperança. Vamos ver o que diz lá em João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, aquele que não está em Cristo, infelizmente, não tem esperança. Ao chegar o dia da sua morte, ele receberá uma terrível sentença, o juízo eterno, a condenação eterna pelo seu pecado. Mas aquele que está em Cristo, este tem esperança. No dia da sua morte, ele receberá uma bênção. Justificado pelo seu pecado através de Cristo, ele será levado ao reino eterno. Vamos ver o que nos diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Cristo é o único caminho que leva à vida e deve ser a nossa prioridade. A Bíblia é bem clara ao dizer que para segui-lo, nós precisamos colocar a nossa relação com Ele acima de tudo e acima de todos. Será que nós fazemos isso? Vamos ver lá Lucas 14, 26 o que nos diz. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A Bíblia é enfática ao nos dizer e nos alertar que morreremos apenas uma única vez, após isso vindo o juízo. Mas a ideia da morte deve nos apontar para uma questão importante. Como estamos vivendo a nossa vida hoje? Estamos cumprindo o propósito para que fomos criados? O nosso propósito maior não é trabalhar. O nosso propósito maior não é ter prazeres, não é ser feliz. O nosso propósito maior não é constituir uma família. Não estou dizendo que essas coisas sejam erradas, mas o nosso propósito maior é glorificar a Deus em tudo, acima de todos, todos os dias, não somente aos domingos. E Cristo é o nosso único caminho. Cristo é a nossa única esperança.